Vamos utilizar nossa criatividade hoje para construir um texto bem legal. E como dica para essa produção textual de hoje, eu vou trazer alguns exemplos. Primeiro, eu dividi aqui os exemplos de como a gente pode estar construindo o nosso texto utilizando algumas expressões bem legais. Para isso, a gente precisa lembrar que um texto precisa estar dividido em início, meio e fim, ou introdução, desenvolvimento e conclusão. Para isso, olha só, aqui eu estou mostrando algumas expressões que você pode estar utilizando na hora de elaborar seu texto. Tem 6 sugestões para o início, 6 sugestões para o meio e 6 sugestões para o fim. Outra dica que é muito importante você lembrar, que durante você estar produzindo o seu texto, é necessário você responder algumas perguntinhas básicas. Por exemplo, aqui no início, você tem que colocar onde, por exemplo, que vai acontecer a sua história. Qual o cenário? Quais são os personagens que fazem parte da sua história? E onde que essa história vai se passar? Isso você precisa colocar no início do seu texto. No meio, você vai descrever o que aconteceu de interessante na sua história, o que aconteceu de especial nessa história. E o fim, você vai dizer como é que essa história termina. Anote essas dicas. Para completar essa atividade, eu criei 3 pequenas regras que você não pode esquecer na hora de produzir o seu texto. Vamos lá para a primeira? O seu texto precisa conter 3 adjetivos simples. Lembra o que é um adjetivo? Aquilo que dá característica às coisas ou às pessoas. Por exemplo, estudioso. Segunda regra, o seu texto também precisa conter 3 substantivos comuns que rimem com o seu nome. Tudo que dá nome às coisas é um substantivo. E substantivo comum, por exemplo, caneta é um substantivo comum. Você vai ter que escolher 3 substantivos, mas não esqueça que eles precisam rimar com o som final do seu nome. E a terceira regra, o seu texto precisa ter um título. Use sua criatividade e imaginação e boa produção de texto. Para produzir o seu texto, eu vou estar também mostrando algumas outras estratégias. Uma delas é o uso de imagens. Eu vou estar mostrando agora 3 imagens para você e você vai precisar escolher aquela que mais chamou sua atenção. A primeira. A segunda. E a terceira. Para prosseguir na construção do texto e no passo seguinte que eu vou estar dizendo, escolha antes a imagem que você mais gostou. Já escolheu a imagem que mais chamou sua atenção? Então vamos para a próxima etapa. Aqui você vai precisar construir 3 círculos como esse, com algum objeto redondo que você tenha na sua casa. Em cada círculo você vai fazer essas linhas, de modo que o círculo se divida em 6 partes. E em cada parte, você vai colocar aquelas expressões que eu sugeri lá no início. Ou seja, nesse primeiro círculo, você vai colocar as expressões do início do texto. No segundo círculo, as expressões que você pode usar no meio do texto. E no terceiro círculo, as expressões que você vai utilizar no final do texto. Depois de feito os círculos, você vai fazer o sorteio das expressões que vão compor o seu texto. Por exemplo, eu vou pegar o círculo do início do texto. Eu vou colocar a setinha bem aqui, uma seta que eu fiz com um pedaço de papel qualquer, mais durinho. Fiz o furinho aqui na ponta, um lápis ou uma caneta e vou fazer o sorteio de qual expressão eu vou utilizar. Então, olha só onde parou. Onde a seta parar, por exemplo aqui, um belo dia. Essa é a expressão que eu vou utilizar para iniciar o meu texto. A mesma coisa você vai fazer no círculo do meio do texto e do final do texto. Lembrando
que quando cair no ponto de interrogação, isso significa que você pode escolher qualquer uma das expressões, ou também uma que você mesmo queira, que não esteja aqui. Boa produção de texto. Use sua criatividade e imaginação e depois eu quero ver como ficou.